No princípio, criou Deus os céus e a terra. Temos falado sobre a criação e hoje eu pretendo continuar explorando o termo criou, conforme já foi combinado, mencionado na semana passada. Na minha fala, irmãos, nessa manhã, eu vou seguir a interpretação que os próprios autores bíblicos fizeram disso. O que o fato de Deus ter criado o mundo significa? Quais são as implicações que os autores bíblicos em outras passagens fizeram a respeito? E eu vou destacar 3 relações que são muito próximas da criação com alguns outros atos de Deus. O primeiro ato é o seguinte: existe uma relação entre criação e a providência de Deus. Em segundo lugar, existe uma relação entre a criação e a lei de Deus. Em terceiro lugar, existe uma relação entre a criação e a salvação de Deus. Só que para isso, desde já ficar bem próximo da gente na nossa mente, eu queria que a gente pronunciasse isso na primeira pessoa do singular, para você entender como que isso afeta a sua vida, afeta a minha vida. Então, eu vou falar e você repete, por favor. A gente vai falar junto, tá? Vou falar e nós vamos repetir. Em primeiro lugar, e a primeira mensagem dessa manhã é: se Deus me criou, Deus cuida de mim. Vamos falar todo mundo junto? Se Deus me criou, Deus cuida de mim. Segundo lugar, se Deus me criou, Ele governa sobre mim. Vamos lá? Se Deus me criou, Ele governa sobre mim. Terceiro lugar, se Deus me criou, Deus me restaura. Vamos lá? Se Deus me criou, Deus me restaura. Nosso Deus cuida de nós com cuidado paternal, porque Ele é o nosso Criador. Ele governa sobre nós como Rei da nossa vida, porque é o nosso Criador. E Ele restaura a vida daquele que por algum motivo se extraviou, porque Ele é o nosso Criador. Tá? Então esses são os 3 pontos da nossa mensagem nessa manhã. Para começar do começo, né? Irmãos, o Deus da criação é o Deus de toda a providência. Eu quero mostrar para você que os autores bíblicos, eles já identificaram a criação com a providência de Deus. Existe um pensamento por aí, muito famoso até hoje, que se chama deísmo. O deísmo afirma que existe um Deus transcendente, que é a causa primeira de todas as coisas, que criou o universo, mas que depois de ter criado o universo, deixou o universo funcionando por conta própria. E foi fazer outra coisa da vida. Então, ele é aquele que teria dado corda no relógio do cosmos, do universo, da criação, e depois deixado ele a funcionar sozinho e não mais interfere, não mais está presente, não mais se envolve nas coisas desse mundo. Elas funcionam de forma autônoma. E muitos creem nisso, irmãos, até hoje, mas a Bíblia não nos autoriza a pensar assim. Biblicamente falando, a Bíblia ensina que o mesmo Deus criador, com o mesmo poder soberano que chamou o universo à existência no princípio, é o Deus que mantém o universo existindo de momento a momento até o dia de hoje. Deixa eu mostrar isso para vocês na Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7, o apóstolo Pedro diz assim: de longo tempo houve céus e bem como a terra, que surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Isso aqui é claramente uma referência à criação. E aí ele diz: pela mesma palavra, a criação tem sido entesourada para fogo, estando reservada para o dia do juízo. O assunto aqui não é o dia do juízo, mas é mostrar como o apóstolo Pedro diz que a mesma palavra criadora é a palavra que está guardando e sustentando o universo até o momento da consumação dele. A palavra que cria é a mesma palavra que mantém na existência. Esse é o conceito do Pedro. Concorda com Pedro o autor da carta aos Hebreus, que no capítulo 1, versículo 3 diz: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então veja, aquele que é o Criador, a mesma palavra usada para criar, continua sendo usada para sustentar. O Deus Criador é o Deus sustentador. O Deus que criou é o Deus que cuida daquilo que Ele criou. Então perceba, por favor, que os autores da Bíblia, eles não fazem essa distinção, essa divisão tão forte entre criação e providência. O Deus que cria é o mesmo Deus que sustenta, que cuida, que governa, assim por diante. Mas vamos definir providência, né? Eu estou falando providência aqui, o que é isso? Bem, se a gente fosse traduzir o termo literalmente, providência significa ver antecipadamente. Uma visão antecipada, um conhecimento prévio. Só que à luz da Bíblia é mais do que isso. Deus não é, irmãos, apenas alguém que conhece o futuro, no sentido de que Ele sabe o futuro, Ele adivinha o futuro. Assim como talvez uma pessoa que joga búzios, lê carta, lê mão e assim por diante, e fala o futuro. Deus não é só alguém que sabe o futuro de forma passiva. Ele não conhece de antemão, Ele determina e ordena tudo de antemão. Então, para a Bíblia, a providência de Deus é isso. É a vontade ativa de Deus, pela qual
Tudo que existe é preservado, é controlado, é orientado até o propósito que ele estabeleceu para essas coisas acontecerem. Em outras palavras, a providência é o cuidado de Deus para que cada coisa que ele fez cumpra o propósito para o qual ele a designou. Essa é a providência. Deus cuidando de tudo que ele fez para que essas coisas cumpram o propósito que ele determinou. Quero dar alguns exemplos bíblicos de como Deus faz isso. Veja, em Jó capítulo 34, não precisa abrir lá, viu, irmãos? Eu só vou citar rapidinho, porque eu vou rápido. Em Jó capítulo 34, versículos 14 e 15, Eliú diz para Jó: Jó, se Deus pensasse em si mesmo e resolvesse retirar o sopro da vida, de uma vez só, toda a carne expiraria. Chegaria ao final. O que o texto está dizendo é, aquele sopro de vida lá de Gênesis 1, quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente, na verdade é o mesmo sopro de vida que está sobre todos aqueles que até hoje estão vivos. Deus é quem mantém os seres humanos vivos, com o sopro de vida dele. Vamos fazer um exercício aí, vai. Vou te chamar para a gente fazer um exercício junto mesmo. Então eu vou pedir para você fazer uma coisa. No 3 você vai respirar fundo. Pode ser? 1, 2, 3. Pode inspirar e expirar. Você respirou? Eu vou fazer uma pergunta. Quem foi que respirou? Fui eu, pastor. Foi você. E é verdade. Foi você que voluntariamente inspirou e expirou. Mas para a Bíblia, foi Deus que te fez respirar. Não é somente que ele deu o oxigênio para você e falou assim, gente, o oxigênio está aí, respirem. Não, não é só isso. Entende? Ele deu o oxigênio, ele controla o nosso sistema nervoso, ele realizou os movimentos necessários no nosso corpo, ele absorveu o oxigênio lá, enviou para o sangue, que foi para o coração esse que Deus bateu. Se eu pedir para você falar assim agora, se eu pedir para você agora, para de bater o coração por um momento, por favor. Isso não vai acontecer, né? E aí ele bombeia isso para o corpo, leva o oxigênio para as células e assim por diante. Um monte de coisas que você não tem controle sobre. Mas diz a Bíblia, Deus mantém isso acontecendo na nossa vida, inspiração após inspiração. Isso é a providência de Deus. Deixa eu dar outros exemplos. A Bíblia diz, ainda em Jó capítulo 38, que Deus é quem prepara o alimento dos animais. Em Salmo 136, versículo 25, diz que Deus é quem dá alimento a toda a carne, referindo-se ao reino animal. Em outras palavras, os animais comem porque Deus dá para eles diariamente o alimento. Estava vendo outro dia uma reportagem. Eu sou meio nerd e eu gosto de assistir coisas, assim, curiosidades de conhecimentos gerais, né? E aí eu estava vendo uma reportagem a respeito de uma baleia, esqueci o nome da baleia lá, uma baleia gigante, uma das maiores que existem nos oceanos, e ela come toneladas de alimento praticamente todo dia. Eu posso estar sendo impreciso aqui, não lembro exatamente quanto, mas é muita coisa. E aí eu fiquei pensando assim, como que pode isso? E aí o texto aqui responde, Deus alimenta todo dia os seus animais, suas criaturas. Ele que dá alimento a toda a carne. Veja, no Salmo 139, versículos 13 a 16, fala a respeito de que o salmista, que é Davi, ele diz que Deus viu a substância dele ainda informe e foi Deus quem formou ele no ventre da mãe. Olha uma curiosidade. A gente sabe como o feto se desenvolve no período de gestação. A gente sabe. A gente conhece isso através da ciência. Parece para nós algo automático, algo mecânico. Mas a palavra de Deus atribui a responsabilidade da formação de cada neném a Deus. É Deus quem está fazendo. Isso é a providência de Deus. Mateus 10, 29 e 30, a gente leu esse texto hoje na liturgia, diz: nenhum pardal cai na terra sem o consentimento de Deus. E da mesma forma, essa notícia pode ser boa ou ruim para você. Os fios de cabelo em nossas cabeças estão contados. É o cuidado de Deus que mantém, inclusive, até o cabelo nessa cabeça. Ou não, né? Às vezes ele tira. Mas é a providência de Deus, percebe? Essas coisas, a gente tende a achar que elas são aleatórias, que elas acontecem por si mesmas, que o universo funciona como uma máquina que Deus deu corda e essas coisas agora acontecem automaticamente. Elas não acontecem automaticamente, nada acontece automaticamente. Deus está operando nessas coisas, de forma primária ou secundária. Ele usa, às vezes, os meios que Ele estabeleceu, que Ele imprimiu na criação, mas Deus não está alheio a isso. Isso é a providência de Deus. Ele cuida de perto de cada coisa que Ele fez. Diz Atos 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. Então não existe a possibilidade de que essas coisas aconteçam por conta própria. Irmãos, o que eu quero dizer sobre isso, em primeiro lugar, e agora eu vou repetir. Se Deus me criou, logo, Deus cuida de mim.
Essa é a certeza que a gente tem. A presença de Deus. Irmãos, Deus, a gente tem um canto que a gente canta assim, né? Vez ou outra. Deus está presente na sua criação. Está presente. Deus está presente no meio do seu povo. Ele está presente entre nós. Essa doutrina ensina pra gente o cuidado paternal de Deus. Deus se importa com aquilo que Ele criou. E aquilo que Ele criou, Ele cuida. Ele preserva. Ele sustenta. Ele dirige. Irmãos, essa é uma notícia muito boa para nós. Sabe por quê? Porque o nosso destino, o seu destino, o meu destino, não está, ouça, não está à mercê do acaso. Não está ao léu, não está abandonado à própria sorte. É as mãos de Deus que governam o nosso destino. Nas mãos de Deus. Então nós não somos deístas. A gente não acredita no funcionamento autônomo, independente do universo. Não. Sabe por que o deísmo é um problema? Porque se não existe um Deus governando todas as coisas, a responsabilidade de tudo está na mão, sabe de quem? Na minha e na sua. Mas sabe qual é o problema disso? É que esse fardo é grande demais, pesado demais para você carregar. Eu garanto para você. Um dos motivos da gente ter tanta crise de ansiedade, tantos transtornos, tanta síndrome do pânico, irmãos, não é só isso, tá bom? Eu estou falando com bastante cuidado. Eu sei que tem questões muito complexas aí. Mas um dos motivos é que o nosso mundo hoje perdeu de vista a noção de que existe um Deus que cuida. E, consequentemente, ele abraçou toda a responsabilidade da sua vida para si. Tem um monte de coisa que a gente governa, mas tem um monte de outras coisas que não estão na nossa mão. Não estão na nossa mão, irmãos. A gente não decide. Uma série de coisas. Nem sobre o nosso próprio corpo. Entende? Eu acabei de dar o exemplo do coração. Você não pode falar para o coração bate, ou para de bater. Você não pode falar para a sua pressão arterial, diminui. Não está no seu controle. E uma série de coisas da vida. Então, se você acha que está tudo no seu controle, você vai se desesperar bem rápido quando você descobrir que, na verdade, não está. Qual que é a boa notícia para nós? Não está no meu controle. Mas o Deus que me criou é o Deus que cuida de mim. Então a gente tem que ter essa certeza. É a mão de Deus que governa a nossa vida. Mas deixa eu dizer uma outra coisa sobre a providência de Deus. Irmãos, isso significa que existem milagres acontecendo diante de nós todos os dias. Se essas coisas não acontecem de forma automática, pelo contrário, elas são, segundo a Bíblia, a agir de Deus, a vontade de Deus ativa no mundo, Deus presente no mundo, fazendo com que elas aconteçam, então, isso significa que tudo que a gente vê, na verdade, a manutenção da vida, a flor que desabrocha, o pássaro que canta, os seus olhos que se abriram nessa manhã mais uma vez, meus irmãos, tudo isso, milagres de Deus. Milagres. Deus fez um milagre, tá? Mesmo coisas, inclusive, que acontecem através dos meios secundários. Veja, o nosso Deus continua agindo na criação dele. E grande parte do tempo ele age através dos meios naturais, das causas secundárias, que ele mesmo estabeleceu. E é por isso que a gente nem sempre discerne a mão de Deus. A gente acha que Deus não está presente nessas coisas, que elas acontecem por elas mesmas. Mas, irmãos, Deus está presente até no pássaro que cai no chão. Sabe o que significa isso? Que a cura que você experimentou, ainda que administrada por um remédio. Sabe o que significa isso? Que a melhora do bem-estar do nariz da nossa irmã, que aconteceu através de uma cirurgia. Foi através de uma cirurgia. Mas foi Deus. Entende? Porque Deus está agindo, seja através das causas primárias ou através das causas secundárias. O salário que cai na conta. Você já ouviu aquela frase, sobra mês no final do dinheiro? Tem algumas pessoas que sobra dinheiro no final do mês. Mas no caso de alguns, sobra mês no final do dinheiro, né? E aí a gente, a partir da segunda semana útil do mês, já começa a orar a Deus para o mês acabar logo, para chegar no mês seguinte. Mas o salário que cai na conta, você dirá assim, eu trabalhei e eu recebi. E é verdade. Mas você também pode dizer, Deus me sustentou. Você entende? Milagre de Deus. Foi Deus agindo, cuidando, trabalhando, porque é isso. Então a gente precisa aprender a ver a mão de Deus nas realidades ao nosso redor, o mundo ao nosso redor. Na verdade, experimenta milagres todos os dias. Todos os dias. Porque Deus está agindo na sua criação. Então essa é a primeira verdade. Eu queria que a gente repetisse isso, tá? Então, fala comigo. Deus me criou. Logo, Deus cuida de mim. Essa é a primeira relação que os autores da Bíblia fizeram. Criação e providência são coisas que andam juntas, não se separam. O Deus criador é o Deus da providência. Segundo lugar, o Deus da criação é o Deus da lei. Em outras palavras, Deus me criou, logo, Deus me governa. Essa é a parte difícil da gente dizer. Só quem é muito crente vai dizer agora, tá? Eu vou falar e aí a gente fala junto. Deus me criou, logo, Deus me governa. Logo, Deus criador é o Deus da providência, isso é verdade. A vontade dele é ativa sobre tudo que existe, ele cuida para que cada coisa cumpra o propósito que ele estabeleceu.
Isso também significa, então, que Deus governa sobre tudo que ele faz. No vocabulário de Deus, fazer e governar significam a mesma coisa. Deus fez, logo, Deus governa. Tá? Irmãos, o próprio Moisés deixa isso claro para a gente. A gente não viu isso aqui ainda, mas a gente vai chegar, se Deus quiser, no final do capítulo 1 de Gênesis. Veja, como que Deus cria o universo? A criação acontece através de comandos. Deus dá ordens. Lembra? Deus diz, versículo 3. Cadê o versículo 3? Está aqui. Haja luz. E houve luz. Então, veja, à medida que Deus vai ordenando, Deus vai dando comandos, Deus vai dando ordens, as coisas, elas vão vindo à existência. E, de certa forma, irmãos, cada detalhe da nossa existência como criaturas continua a ser constituído pelo haja, pelo comando da vontade soberana do governador do universo, que é Deus. Então, existe uma relação entre criar e governar, no caso de Deus, na Bíblia. Se Ele criou, Ele governa. Se Deus me criou, logo, é Deus que governa sobre mim. Eu quero mais uma vez provar na Bíblia para você. Irmão, não acredita em mim não, tá? Não quero que você acredite em mim. Quero que você acredite na Bíblia. E aí o dia que você estiver ouvindo eu pregar e eu pregar uma coisa que não está na Bíblia, você fala, pastor Carlos pregou uma coisa que não está na Bíblia, eu não vou acreditar nele. E você tem toda a liberdade para fazer isso. A autoridade sobre nós é a Bíblia Sagrada, tá? Você acredita em mim à medida que eu for fiel à palavra de Deus. Deixa eu mostrar para vocês em pelo menos duas passagens. A primeira delas, as duas estão em Salmos. A primeira delas está no Salmo 19. O Salmo 19 é muito famoso, mas tem uma coisa aí que talvez você nunca percebeu. O Salmo 19 começa falando assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. O sol, diz a Bíblia, sai como noivo dos seus aposentos, regozija como herói. A Bíblia falando da criação, Salmo 19. Do nada, versículo 7, ele começa a falar assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Lembra? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E o texto continua. A pergunta é, por que o salmista uma hora está falando da criação e do nada ele começa a falar de lei? A lei do Senhor. Vou te explicar por quê. Não é que ele está falando de um assunto e depois ele começou a falar de outro assunto. Ele está falando do mesmo assunto. Porque ele está entendendo que é a mesma lei de Deus que faz o sol sair de um lugar e ir para o outro. Claro, viu, gente? Deixa eu falar para o povo da internet, que a pessoa da internet ouve. A gente sabe muito bem que o sol está lá no mesmo lugar, é a terra que gira e tal. Isso aqui é a perspectiva do observador, tá? Mas ele sabe que um dia anoitece e o outro amanhece. Ele sabe que o sol sai de um lugar e vai para o outro lugar, porque é a lei de Deus que governa o funcionamento da criação. Essas coisas estão acontecendo por conta da lei de Deus impressa na criação. Essa mesma lei que está sobre a criação está sobre nós. Por isso que ele fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não são assuntos diferentes o Salmo 19. É o mesmo assunto, porque na cabeça do salmista, criar e governar são sinônimos. É a mesma coisa. Vou repetir. Deus me criou, logo, Deus me governa. O salmista sabe disso. Olha o que diz o Salmo 33, versículo 9. Ele diz o seguinte. Cadê Jesus? Aqui. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. A partir do que tudo passou a existir? Da ordem de Deus. Agora, o Salmo 19 já deu para a gente uma dica importante. Existem dois modos pelos quais Deus impõe a lei dele sobre a gente. Dois modos. Dois modos pelos quais a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Dois. Primeiro, em alguns casos, ele age de modo direto, sem mediação. Em outros casos, ele age de modo indireto, pelo envolvimento da responsabilidade humana. Deixa eu explicar melhor. Um governante humano, por exemplo, tem coisas que ele faz por si mesmo. Tem certas coisas que ele ordena a seus subordinados para fazer, para ele. Então, Deus é aquele que põe os planetas em órbita. Deus é aquele que faz as estações se sucederem no tempo apropriado. Deus é quem faz com que as sementes cresçam e os animais se reproduzam. Isso acontece de forma direta. Não tem mediação de ninguém. Ele ordena e elas acontecem. Mas, por outro lado, Deus confia à humanidade a responsabilidade de fazer outras coisas. Fazer justiça, desenvolver cultura, produzir arte, conhecimento, amor, etc. Então, o governo da lei de Deus é imediato no domínio da natureza, mas tem um mediador no que diz respeito à vida humana, que somos nós. Então, existem leis da natureza, existe a lei da gravidade, existe a lei do movimento, lei da termodinâmica, lei da fotossíntese, leis da lógica. Nem me pergunte o que é isso aqui, que eu não vou saber te explicar, não. Mas essas leis operam por conta própria. E o homem só descobre elas. Por outro lado, existem questões éticas, por exemplo, os 10 mandamentos, que a gente precisa colocar em prática. Então a gente é chamado para afirmar a norma. O ponto, irmãos, é que, para a gente terminar esse ponto, Deus me criou, logo Deus me governa.
Se Deus é o criador do universo e você foi criado por Deus, logo, existem leis de Deus sobre você. Mas eu vou te contar o segredo. E aqui a aplicação para a sua vida. Então vem comigo. Gente, a lei de Deus não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Entenda isso. A lei de Deus não é para o nosso mal, a lei de Deus é para o nosso bem. Por um motivo muito simples. Quem cria é quem configura e sabe como usar. Conversei outro dia, não sei com quem, agora eu esqueci. Quem cria é quem configura e é quem sabe como funciona. Então, você compra, por exemplo, um carro novo, modelo 2024. Já tem, costuma ter, né? A gente está em 2023, já tem modelo 2025. Entendo isso. Mas você comprou lá o modelo 2024. E aí está lá dizendo assim que aquele carro funciona a gasolina. Mas você diz, esse cara não sabe de nada. Esse povo é anti-álcool, anti-etanol. O etanol é mais barato, o etanol é combustível brasileiro. Eu vou usar o etanol. Esse povo preconceituoso contra o etanol, etanistas. Então, eu vou usar o etanol. E aí você coloca o etanol, porque você tem certeza que o etanol é a melhor opção. O que vai acontecer com o carro? Vai ter problemas. Por quê? Porque quem cria sabe como funcionar. Então, quando o criador diz assim, ó, coloque esse combustível, ele está dizendo, para que o carro funcione, para que ele alcance o propósito para o qual ele foi criado, tem que ser assim. É isso tão somente. Então, quando nós queremos desobedecer à lei de Deus, o que nós estamos fazendo é prejudicando a nós mesmos, é colocando o etanol no carro a gasolina. Não vai funcionar, porque foi Deus que nos criou, e portanto Ele nos configurou, e Ele sabe como a gente funciona de verdade. Irmãos, a lei de Deus faz com que cada coisa que Ele criou cumpra a sua função. Pensa no aspecto orgânico da vida, né? Uma semente, por exemplo, sei lá, ela tem que ser lançada na terra, aquela terra tem que ter água. Quando aquela semente começa a germinar, ela precisa de luz do sol e assim por diante. Se não tiver isso, ela não germina. Se eu lançar uma semente aqui, nesse piso aqui, e esperar que germine alguma coisa, não vai acontecer, porque eu estou desobedecendo a lei que Deus imprimiu na criação. Ela vai sempre ser uma semente, não vai ser aquilo que ela foi criada para ser. Nós, irmãos, então, quando a gente desobedece a lei de Deus, é a gente que perde, a gente diminui o nosso próprio ser. A lei de Deus faz eu ser quem Ele me criou para ser. Mas quando eu não tenho a lei de Deus, quando eu desobedeço ela, não é Deus que perde, pelo amor de Deus. Deus continua sendo Deus. Quem perde é você. É você que se diminui. É você que não se torna aquilo que Deus te criou para se tornar de fato. Então a lei de Deus é para o nosso bem. Quanto mais próximo da lei de Deus a gente está, mais humano a gente é. Mais próximo dele a gente está. Maior a nossa vida se torna. Quanto mais rebelde nós somos, menor a nossa vida se torna. A gente se diminui como ser humano. E é isso que a gente tem visto acontecer no mundo. Se você perceber hoje, o ser humano é considerado nada mais, nada menos do que um animal inteligente. Ele é um animal que pensa. Foi assim que os filósofos falaram a respeito do ser humano. E é isso mesmo. Sem a lei de Deus não sobra outra alternativa. Mas você não é um animal que pensa. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Entende? Só que isso vai fazer sentido na sua vida se você for obediente. Então entenda, não é que Deus está lá no céu, Ele inventou umas leis assim, nada a ver, só para ver a gente aqui ficar sofrendo para obedecer. Não é isso. Deus está dizendo para a gente como a gente pode viver de verdade. Tá? É isso que está acontecendo. A lei de Deus é para o nosso bem. Por que o ímpio não reconhece a Deus? No fim das contas, irmãos, o problema não tem nada a ver com falta de evidência. Não tem nada a ver com isso. Sabe qual é o problema? É que se ele reconhecer que existe um Deus criador, imediatamente ele vai ter que reconhecer que existe alguém que governa sobre ele. O problema da humanidade não é racional. O problema da humanidade é ortopédico. O que é ortopédico? Porque ele não quer dobrar o joelho. É por isso. E se ele reconhecer que existe um Deus criador assim, os ímpios sabem muito bem disso. A consequência lógica óbvia é que esse Deus governa sobre nós. Mas a gente acolhe com amor a obediência o governo do Senhor, porque é para o nosso bem. Se Ele nos criou, Ele sabe como a gente funciona. Aquilo que Ele manda a gente fazer ou deixar de fazer é justamente para o nosso próprio benefício. Tá? Terceiro e último. Eu gosto muito desse tópico aqui. Vamos relembrar o que a gente já aprendeu hoje? Nós aprendemos duas coisas até aqui. Primeiro, o Deus que me criou é o Deus que cuida de mim. Se Deus me criou, logo, Deus cuida de mim. Segundo, se Deus me criou, logo, Ele governa sobre mim. Mas a lei de Deus é para o nosso bem. Porque a gente viu que é a lei de Deus que faz as coisas funcionar da forma adequada. Terceiro lugar, se Deus me criou, Deus me restaura. Nossa, essa notícia é boa demais. Essa notícia é boa demais. Se Deus me criou, logo, Deus me
restaura. Essa é a terceira grande relação que os autores bíblicos fizeram. Eles identificaram criação com salvação. Criação com restauração. Ou, usando a linguagem do Novo Testamento, criação com nova criação. A salvação nada mais é do que a restauração daquilo que Deus criou. É isso que é a salvação. Quero mostrar para você também, porque você não tem que acreditar em mim. Você tem que acreditar na Bíblia. Olha o que diz o Salmo 136, por exemplo. O Salmo 136 é famoso porque fala da misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lembra? Pois é. Ele vai dando motivos para a gente render graças ao Senhor. A primeira parte, versículos 1 a 4, ele está falando que Deus é grande, é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, opera maravilhas. A partir do versículo 5, ele começa a falar que Deus é o Criador. Ele fez os céus com entendimento, ele estendeu a terra sobre as águas, ele fez os grandes luminares, ele fez o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Claramente, isso aqui é linguagem criacional. Céus, terra, águas, luminares, etc. Quando chega no versículo 10, ele começa a falar, sabe do quê? Da salvação de Israel. No mesmo texto, ele está relacionando a criação com a salvação. Porque o Deus que cria... Estou vendo gente dormindo aí, ó. Vamos acordar, povo de Deus. O Deus que cria é o Deus que restaura. Se Ele é meu criador, logo Ele é o meu restaurador. Vocês não fizeram o que eu pedi. Fica atento aí no seu irmão do lado, tá? Faz assim, quando precisar. Outro texto. A gente leu esse texto na liturgia, não vou ler de novo. Colossenses 1, versos 15 a 23. Fala lá que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Tudo que existe foi feito por meio dele. E aí Ele é aquele que está reconciliando consigo mesmo na cruz todas as coisas, atenção para isso, quer na terra, quer nos céus. Vamos lembrar de Gênesis 1:1. O que diz Gênesis 1:1? No princípio criou Deus o quê? Certo? Então, quando aparece na Bíblia céus e terra, está fazendo um eco de qual versículo? Gênesis 1:1. Jesus morreu na cruz não só para reconciliar você com Deus. Na cruz, Jesus está reconciliando a criação inteira com Deus. Então, veja, aquilo que existe no céu e na terra. A Bíblia começa com, no princípio criou Deus os céus e a terra, e termina com novos céus e nova terra, onde habita justiça. Então, irmão, salvação nada mais é do que uma nova criação. Criação restaurada. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o salvo, ele é uma nova criatura. O que é isso? É a relação de salvação com criação. Você foi salvo, então o que você é? Uma nova criação. Tá? Ok. O que isso tem a ver com a gente? Última aplicação para a gente terminar. Você pode repetir comigo mais uma vez? Deus me criou. Logo, Deus me restaura. Essa é a grande missão de Deus no mundo. Restaurar aquilo que Ele criou a princípio. É o que Deus está fazendo no mundo. Veja, irmãos, já pensou, pensa comigo isso aqui. Já pensou se o trabalho de Deus na criação fosse perdido? Tipo assim, Deus criou os céus e a terra. O pecado entrou e estragou. Aí Deus fala assim, já era. Aí Deus cria uma lata de lixo cósmica, joga o universo dentro e começa outro. Sabe o que isso diria para nós? Que os planos de Deus poderiam ser frustrados. Que Ele criou um negócio que não funcionou, Ele precisou jogar fora e começar outro. Você tem certeza que esse é o seu Deus? Você está acompanhando o raciocínio? Deus é alguém que joga fora aquilo que estraga. Sabe quem vive na cultura do descartável? Você e eu. A gente vive na cultura do descartável. Para Deus, não existe descartável. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus trabalhou, aquilo que Deus realizou, Ele vai recuperar. Se Deus queria céus e terra onde habitassem justiça em Gênesis 1:1, é isso que Ele vai ter lá no Apocalipse 22. Céus e terra onde habitam justiça. O pecado entrou. Deus trabalha para restaurar. A graça é a restauração da natureza. É o resgate da natureza. É por isso que Jesus, inclusive, fala da salvação como um resgate. Já percebeu como a maioria das palavras de salvação tem a ver com algo que era bom, estragou e é consertado? O que é reconciliação? Duas pessoas que eram amigas, se separaram, e Deus está trabalhando para fazer o que agora? Reconciliar. Serem amigas novamente. O que é redenção? Redenção significa comprar de novo. Alguém era livre, se tornou escravo, talvez por conta de ter perdido uma guerra, alguma coisa do tipo, e aí Deus vai e compra de volta a sua liberdade. A própria palavra salvação, soteria no grego, significa saúde depois da doença. Eu era saudável, fiquei doente, e depois a minha saúde foi restaurada. A palavra reforma significa a mesma coisa, né? Algo foi formado, foi deformado e foi
reformado, voltou à sua forma de origem. Então, é isso que Deus está fazendo no mundo, meus irmãos. Deus está trabalhando para restaurar aquilo que foi perdido. Olha a boa notícia. Pode ser que na sua vida, na minha vida, por vários motivos, nós acabamos também, em algum momento, precisando de restauração. Deus me criou. Logo, Deus me restaura. Porque Deus não joga fora aquilo que é dele. Aquilo que ele fez. Ei, aqui ó. Deus não vai te jogar fora. Talvez você esteja desviado dentro da igreja. Sabe que tem, né? Desviado dentro da igreja. É o pior tipo. E aí a gente está vivendo de aparência. Mas na verdade a gente está longe. E ninguém sabe. Mas a gente sabe. Você sabe. Você sabe. Se esse é o caso, se Deus fez você, Deus restaura você. Porque aquilo que Deus fez, Ele restaura. Então, aprenda isso. Em Romanos capítulo 8, aliás, deixa eu falar uma outra coisa aqui. Essa nova criação, então tem uma criação e tem uma nova criação. A abrangência da obra de Deus é toda a criação. E essa nova criação, irmãos, já começou. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, Ele se tornou cabeça da nova humanidade. E quando você creu nele, você se tornou uma nova criatura. Então, nós estamos numa criação ainda deformada, mas a gente já é a prova viva de que a criação está sendo restaurada. É você. A nova criação já invadiu a realidade através da vida daqueles que estão unidos a Jesus Cristo. Então, eu queria que você pensasse nisso. Você é uma prova viva de que a nova criação começou. Eu também. E, finalmente, para terminar, se é verdade, irmãos, que Deus está criando novos céus e nova terra, eu vou bugar essa cabeça agora, vou falar. Eu estava pensando se eu ia falar isso. Vou falar isso. Eu sempre falo, né, no fim das contas, não sei porque eu faço charme. Mas eu vou falar. Irmãos, Jesus está restaurando. Ouve isso aqui, pelo amor de Deus. Novos céus e nova terra, certo? Isso significa que a terra, planeta Terra, onde você vive, também está sendo restaurado. Para que o planeta Terra está sendo restaurado? Vou fazer outra pergunta. Aonde você acha que você vai morar na eternidade? Eu sei o que você está pensando. No céu. Eu vou te dar outra notícia. Na eternidade você vai morar na terra restaurada. Ok? O que é o céu? O céu é para onde a gente vai hoje. Hoje. Você morreu hoje. Não, misericórdia, vira essa boca para lá. Outra pessoa de outra igreja, crente, morreu hoje. Melhor assim, né? Outra pessoa de outra igreja, crente no Senhor Jesus, que a gente nem conhece, morreu hoje. Para onde que ela vai? Para o céu. Tá certinho. É isso mesmo. Ela vai para o céu. Mas o que é o céu? É um estado transitório, enquanto as coisas não são todas restauradas. Eu vou te provar na Bíblia, de novo, pra você parar de... Você está falando assim, pastor, o cara está viajando na maionese. Lê Romanos capítulo 8. Ó, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ardente, olha isso aqui. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. O que é a revelação dos filhos de Deus? Os crentes na vinda de Jesus, ressuscitados, glorificados, assim por diante. Versículo 19, versículo 20. Porque a criação está sujeita à vaidade. O mundo que a gente vive hoje não é um mundo normal. Ele foi comprometido por causa do pecado. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8, agora versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, olha só mais 22. Porque sabemos que toda a criação, quanto da criação aqui, meu Deus, só o céu, a terra de Deus jogou fora. Não, toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, qual que é a ideia aqui? A criação inteira vai ser alvo da redenção de Deus, inclusive a terra onde a gente mora. Onde a gente vai morar na eternidade? Na terra restaurada. Pastor, por que a gente fala que é o céu? Porque na eternidade, irmão, céus e terra serão praticamente a mesma coisa, como foi no Éden. O Éden ficava onde? No céu ou na terra? Na terra. Mas o que o Éden era? Um pedaço do céu. Por quê? Deus estava lá. Aonde que é o céu? O céu é onde a presença graciosa de Deus se manifesta. Isso é o céu. Então, o futuro nosso é viver... Gente, esse aqui é o endereço que Deus estabeleceu para nós. Esse é o nosso endereço. Essa é a nossa casa. Deus criou a terra e colocou o ser humano lá. Aonde então que o ser humano vai viver? Lá. Por que aqui vai ser céu? Porque Deus vai estar aqui com a gente. E porque o pecado vai ter ido embora. Tá? Então, muitas vezes a gente tem essa ideia de salvação, já falei isso aqui muitas vezes, como se a gente fosse fantasminha que vai ficar no céu pulando de nuvem em nuvem e comendo algodão doce, que é as nuvens também. Irmãos, pelo amor de Deus, é por isso que o povo não quer ir para o céu. Aí você fala de salvação, o povo fala, eu não vou ficar fazendo o que lá? E tem razão. A salvação é isso, é a criação restaurada.
Hoje, as coisas foram comprometidas por causa do pecado. A gente acha que Deus jogou elas fora. Deus não jogou elas fora. Deus está trabalhando para restaurar. Porque aquilo que Deus criou, Deus restaura. Então, vamos terminar? A gente vai repetir as 3 frases. Primeiro, Deus me criou, logo Deus cuida de mim. Você crê? Vai sair daqui consolado, com fé? Tá bom. Segundo lugar, agora essa aqui é só para quem é crente. Deus me criou, logo Deus me governa. Terceiro, Deus me criou, logo Deus me restaura. É boa notícia, não é? Por isso, irmãos, que a gente não pode abrir mão da fé de que existe um Deus criador. Deus criou, tá? Vamos orar? Nosso Deus, rogo agora que o Senhor abençoe nossa escola bíblica dominical. Agradeço pelos irmãos que o Senhor trouxe nessa manhã, são muito preciosos. Que bom estar aqui na casa do Senhor, eu te louvo. Te louvo porque o Senhor cuida de mim, porque a tua lei sobre a minha vida me torna a melhor versão daquilo que eu poderia ser, e porque quando eu caio, o Senhor vem ao meu encontro me restaurar, porque és o meu Criador. Da mesma forma, todos os meus irmãos que creem em Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome dele. Amém. Terminamos então agora a nossa transmissão e eu passo a palavra para o pastor Luciano e depois nosso superintendente.